reforma tributária, ela promete simplificar, mas ela vai exigir adaptações. Ela vai impactar nos contratos, até mesmo nos preços dos produtos e serviços. Hoje, a tributação das relações de consumo, no geral, ela parte ali de uma tributação que incide ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Isso vai migrar para o modelo IVA. A IA é uma ótima ferramenta para a reforma tributária, para análise de dados. Existem soluções robustas ali de mercado, contribuindo, ajudando o empresário a, de fato, tomar as melhores decisões. Dá para entender um pouco os empresários que ficam, se acontecer reforma tributária, mas na verdade não é se acontecer. A reforma tributária ela existe, ela já está aqui. Então a gente precisa se preparar. Gostemos ou não, estando atrasado ou não a legislação, a gente precisa se preparar para ela. De modo geral, é muito importante a gestão contratual, os contratos da sua empresa. Principalmente agora nesse momento de reforma tributária, que vai mudar aí a questão de margem, preço, competitividade, que vai exigir cláusulas inteligentes e até mesmo competitivas, né? A reforma tributária pode assinar? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Assinar. Eu sou Mariana Pereira, advogada contratualista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está mexendo com o Brasil. Um assunto que irá impactar a forma com que os empresários irão recolher impostos, contratar e até mesmo negociar, que é a reforma tributária. E para isso, para conduzir esse assunto aqui, eu trouxe 3 pessoas que eu admiro muito, que irá nos ajudar a falar sobre isso, porque tem domínio do assunto. Primeiro, eu quero apresentar o Dr. Caio Lisboa, que é advogado tributarista, professor e autor de livros jurídicos. Caio, obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Carlos Viana também é doutor, é um advogado experiente no assunto de tributário e é também CEO da CARF7. Obrigada por ter aceito esse convite e estar aqui contribuindo nesse assunto que vai mudar o assunto, né, do modo tributário aqui no Brasil inteiro. E também quero apresentar a vocês uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e já tenho aí uma admiração imensa, Maurício Souza. Ele é CEO da Artig, empresa de tecnologia. Além disso, é economista e eu tenho certeza que eu vou descobrir outras habilidades dele aqui. No almoço a gente já estava conversando e tem muito a contribuir aqui com esse podcast. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado pelo convite e também com pessoas aqui super agradáveis e de grande conhecimento aí. A reforma tributária, ela promete simplificar, mas ela vai exigir adaptações. Ela vai impactar nos contratos, até mesmo nos preços dos produtos e serviços. Carlos, eu quero começar com você. Fala um pouco sobre a reforma tributária, sobre o histórico da reforma tributária. Mari, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você, Dr. Caio, Dr. Maurício, debatendo um tema que é tão importante para as empresas como um todo. E hoje tenho plena certeza que a reforma é o principal assunto na pauta de um empresário, de um C-Level ou mesmo de um conselho de administração. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é reforma e traçar um plano de contexto aqui para a nossa conversa, né? Reforma, basicamente, ela é um novo modelo de tributar as relações de consumo. Acho que esse é o primeiro grande ponto aqui para a conversa e para trazer para o público, que não está tão acostumado com essa linguagem tributária, né? Essa distinção. Então, é a reforma tributária do consumo, ou seja, das relações de consumo. Então, tudo que se refere à tributação de produtos e serviços está dentro desse pacote da reforma tributária. Basicamente, o que é o modelo, de onde veio a reforma tributária? Hoje, a tributação das relações de consumo, no geral, ela parte ali de uma tributação que incide ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Isso vai migrar para o modelo IVA, que é um modelo que nasceu na França, nos anos 50. Na sequência, se espalhou ali por toda a Europa. E hoje ele é adotado por mais de 170 países ao redor do mundo. E é o que vem aqui para o Brasil agora como um novo modelo de reforma. Então, basicamente, quando a gente fala de relações de consumo, o que está por trás disso? A gente tem toda uma economia que gira com relação à compra de produtos e serviços que vai se readequar com base numa nova tributação. Então, basicamente, a reforma ela vem com esse objetivo, trazendo simplificação e tirando, na medida do possível, toda essa onerosidade, que o custo do Brasil, uma expressão bastante antiga, aí, traz aqui para o nosso cenário. O empresário, ele pensa em vender, ele pensa, mas dificilmente ele pensa no tributário assim, só quando é necessário mesmo, né? E nesse momento é muito importante ele se prevenir, ele começar a já entender que ele não tem como fugir, ele vai ter que achar os mecanismos para se adaptar à reforma tributária. Ô, Caio, fala na prática, o que vai impactar na vida do empresário a reforma tributária? Bom, primeiramente é um prazer discutir aqui com o Dr. Carlos, Dr. Maurício, agradecer novamente o convite. O que vai impactar?
Posso dizer que tudo, porque como o Dr. Carlos bem pontuou, essa reforma é sobre o consumo. Então, ela é uma reforma tributária que não é totalmente ampla, mas ela muda completamente as relações de consumo, a tributação sobre o consumo. Então, eu até costumo dizer em sala de aula ou com os clientes e tudo mais, que a gente vive um novo paradigma de tributação sobre o consumo. Basicamente, a gente vai esquecer o modelo ICMS, ISS, PIS, COFINS para um modelo novo do IVA, que no caso do Brasil, dada a nossa estrutura federativa, é o IVA dual que a gente chama. O que seria esse IVA dual? Não dá para simplesmente implementar o IVA, como é muito utilizado na Europa, de um imposto único ali. Como a gente tem toda a separação de poderes, competência tributária, a gente precisou ajustar isso com o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS ficando a cargo dos estados e dos municípios e a CBS da União. Essa mudança vai impactar diretamente as relações de uma forma bem ampla, seja na forma de precificar, seja na forma de negociar, seja na forma de encarar as operações em si. E mais, a reforma sobre o consumo, ela não simplesmente mexe com o IBS e CBS. Por quê? A CBS ela vem da junção do PIS e da COFINS, que saem de cena em 2027. Então, até o final do ano que vem, de 2026, a gente vai continuar tendo PIS e COFINS, mas em janeiro de 27 passa a ser a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, que eles vão se juntar no IBS, que vai sofrer uma transição gradual. A gente vai ter uma alíquota teste ano que vem de IBS, depois em 2029, que efetivamente a gente vai começar uma transição efetiva do modelo de ICMS e ISS para o IBS. Mas, além disso, a reforma trouxe a criação do imposto seletivo, que ele é conhecido como imposto do pecado, que vai ser um imposto utilizado aí para fins de desestimular alguma atividade, proteger o meio ambiente. E também a gente tem a figura do IPI, que muita gente achou que o IPI deixaria de existir, mas ele não vai deixar completamente de existir. Porque o IPI ele vai sair de cena para uma série de produtos, né? O IPI que é o Imposto sobre Produto Industrializado, mas ele vai continuar sendo aplicado para aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, mas que são fabricados pela Zona Franca pelos industriais que estão fora da Zona Franca. Ou seja, se você tem um produto, por exemplo, um micro-ondas, que é produzido também na Zona Franca de Manaus, os micro-ondas produzidos fora da Zona Franca, o micro-ondas produzido no Sudeste, ele vai continuar tendo incidência do IPI, enquanto da Zona Franca não. E isso é muito importante para o empresário ter isso em mente, que é o que a gente continua chamando de IPI Zona Franca, que é para distinguir a incidência do IPI que vai continuar existindo. Então, na prática, o que a gente tem com a reforma tributária? 5 tributos, dando lugar aí para 4 tributos. Porque a gente tem o PIS/COFINS para o CBS, ICMS e ISS para o IBS, o IPI para o imposto seletivo e para o imposto pelo próprio IPI Zona Franca. Então, a gente acaba tendo aí uma figura saindo 4 tributos, saindo 5 tributos, e ficando 4. A reforma simplifica, mas não diminui tanto a quantidade de tributos incidentes na operação, mas modifica absurdamente a forma como a tributação incide nas operações. Entendi. Maurício, você que está do outro lado, né? Você vai sentir bem o impacto dessa reforma tributária. Mas como você enxerga o momento atual da tecnologia referente à reforma tributária? Como que os empresários estão utilizando a tecnologia nesse viés, né, da reforma tributária? Perfeito. Bom, a partir de 1º de janeiro, pela norma, todas as notas emitidas precisam ser destacadas ali os 2 impostos. Então, isso, a princípio, não há nenhuma informação de que isso vai ser prorrogado. O prazo está aí, está bem próximo, então essa seria a primeira medida. Os especialistas estão aqui ao meu lado, mas eu, como tecnologia, vejo que os empresários eles estão um pouco atrasados. Assim, alguns, né, eu posso dizer que talvez a metade, um pouco menos que isso, não estão se preparando para essa primeira medida. Eles estão acreditando que não preciso destacar, o governo vai fazer alguma prorrogação desse prazo para que eu destaque na nota ali os impostos que eu vou ter que recolher. A partir de 27, né, janeiro de 27, aí sim, aí vamos dizer assim, a reforma de fato começa a valer. Da minha parte, como tecnologia, o que eu vejo é que acredito que muitos empresários e empreendedores precisam levar mais a sério. Independente se vai começar em 26 ou 27, se vai ser prorrogado, é uma ótima oportunidade para se revisar processos, revisar essa parte de estruturação, entender sistemas ali, se os sistemas estão adequados ao que ele precisa, a esse novo cenário, os sistemas têm atualizações
que atendam a esse novo cenário, porque de fato vai mudar, já foi assinado, né? A gente estava conversando aqui sobre isso, a gente não vai voltar para trás. Tem outras decisões a serem tomadas com a reforma ali ao longo dos próximos anos, principalmente acredito que agora no ano de 2026, mas é uma ótima oportunidade para que todos eles se preparem e como uma oportunidade mesmo. Acredito que a reforma ela não tem como voltar, essa é a minha visão. A reforma, nesse contexto que o Maurício apresentou para a gente, é muito importante ter isso em mente, né? Muitos empresários, minha área está ligada ali a compliance tributário, né? Então, muitas conversas que a gente tem ali, o pessoal realmente ainda está muito engatinhando ali nessas conversas, né? O Maurício mesmo, né? A gente se conheceu já há um ano praticamente dentro de um cliente, implantando ali soluções focadas no primeiro momento, né? Para desenvolvimento de compliance. E uma coisa está muito amarrada com a outra, né? Muito dinâmica, né? E dentro de um trabalho de compliance, né? De revisão de tributos, acabou se enxergando ali uma necessidade, né? Bastante razoável ali de migrar todo um sistema para soluções de tecnologia, né? Olha a importância do compliance, né? Então, assim, um compliance que a gente começou lá discutindo oportunidades naquela época, dentro de um contexto de oportunidades, a gente falou, pô, talvez não seja bem por aqui, vamos arrumar a casa primeiro? E arrumar a casa primeiro passava por tecnologia e hoje, né? Com meses de implantação, né, a empresa já está começando a engatinhar ali na esteira da reforma e só alerta para aquela situação, né? Quem sai na frente, quem antecipa efeitos, quem se prepara, seja do ponto de vista de contratos, jurídico, legal, sistema e compliance, né? Sai na frente e ganha muita potência ali nesse período de transição que, como o Caio colocou, né, vai ser bem extenso, né? E esse ponto que o Maurício levantou, né, que as empresas estão demorando um pouco a tentar, tem até uma justificativa que a gente está vendo que a legislação está sendo mudada de uma forma muito lenta, mas fato é que a gente teve a mudança da Constituição que prevê que o ano que vem ela tem que começar a ser implementada. Então, por mais que a gente tenha aí só uma lei complementar por enquanto aprovada, é fato que a gente tem um outro projeto de lei complementar que vai ser aprovado até o fim do ano e que no início do ano que vem, a partir de 5 de janeiro, a gente vai começar a viver o período de transição. Então, dá para entender um pouco os empresários que ficam, se acontecer a reforma tributária, mas na verdade não é se acontecer. A reforma tributária ela existe, ela já está aqui. Então, a gente precisa se preparar. Gostemos ou não, estando atrasado ou não a legislação, a gente precisa se preparar para ela. E o empresário precisa ter essa consciência de que ele precisa preparar o negócio para encarar a reforma. Talvez seja uma questão cultural também, porque os empresários dificilmente têm uma visão de prevenção, né? Quando a gente fala, vamos prevenir, vamos fazer um contrato aqui, pensando na sua prevenção, eles têm um certo receio. Hoje eu vejo que está mudando isso, mas ainda tem muito um preconceito de trabalhar na prevenção. Eles esperam que o problema aconteça para contratar um advogado especialista, para falar sobre tal assunto. Falando nessa questão de transição, Caio, fala para a gente como é que vai acontecer. Então, a transição ela vai ser gradual. Como eu já mencionei, né, o PIS e COFINS, eles vão continuar em cena até o fim do ano que vem. Então, os contribuintes vão continuar recolhendo PIS e COFINS o ano que vem, mas em janeiro de 27 ele some completamente e a CBS ela começa a vigorar sozinha, no lugar do PIS e COFINS. O IBS, a gente começa com uma alíquota teste, mas a transição dela vai ser só a partir efetiva, vamos dizer assim, a partir de 2029, que vai ter uma redução gradual do ICMS e do ISS, até que em 2033 some ICMS e ISS e começa o IBS sozinho. Tá? Então, a transição vai ser longa. A gente vai ver um período de transição que começa na prática ano que vem, com as alíquotas testes, em 2026, mas só vai terminar no fim de 2032. Né? Então, um período, de certa forma, longo. Mas um ponto aí que é de transição, que é importante os empresários começarem a olhar, porque com essa mudança da forma de tributação, a gente vai ter uma mudança que impacta muitas operações em si. Porque a tributação, com a reforma tributária, ela vai se dar no destino. O que eu quero dizer com isso? A tributação, né, o IBS e o ICBS, eles vão ser recolhidos no local para onde for prestado o serviço ou enviada a mercadoria adquirida. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra de um produto que foi fabricado na Bahia, mas eu vou receber em São Paulo, o IBS e o ICBS vão ser recolhidos em São Paulo. Não vai ter uma parcela para a Bahia, como acontece hoje com o ICMS, que você tem diferencial de alíquota, uma parcela fica no estado, outra vai para o estado de destino. Não, agora a gente vai ter uma mudança que muda completamente a dinâmica de tributação e das próprias operações. Que os empresários vão precisar levar para a prancheta se faz sentido manter uma operação longe do seu centro consumidor.
porque você tem todo o custo logístico envolvido. Porque se você tem uma planta industrial num estado distante do seu público consumidor, você atrai outros gastos, seja de transporte, né, de logística, seja mesmo de controle de produção, de contratação de equipe e tudo mais. Então, os empresários vão precisar levar para a prancheta e entender se a operação da forma como está estruturada hoje vai fazer sentido com a mudança tributária que a gente vai sofrer. Só para manutenção da planta, né, Caio? É muito comum a gente ver empresas industriais que têm segmentos lá, Norte, Nordeste, que trazem, né, de outras regiões mão de obra para implementar a planta, levar soluções mesmo de tecnologia, calibrar uma máquina, ou mesmo fazer trabalhos, né, jurídicos mesmo, por exemplo. Então, realmente, quando a gente pensa na reforma, é todo um redesenho da eficiência da empresa como um todo, né, que é o que a gente chama, né, no dia a dia como cadeia de valor, né? Analisar todos os elos que estão na operação e entender onde você pode ganhar efetividade ali, partindo da ideia que a gente vai ter uma matriz única para 27 estados, 5.570 municípios dentro de uma mesma norma, né? Na mesma matriz tributária ali. E outro ponto que é importante a gente destacar é que muitas das empresas hoje em dia elas se estabelecem em determinados lugares levando em consideração incentivos fiscais, que com a reforma tributária a gente vai ver esses incentivos minguando, praticamente sendo extintos. Então, isso vai impactar no próprio custo da operação. Porque vários empresários hoje estruturaram suas operações levando em consideração determinados benefícios fiscais, que não vão existir mais. Isso, consequentemente, pode aumentar o custo de produção, aumentar o custo tributário da produção dele. Então, ele vai ter que apurar isso, entender como isso vai ficar. E, mais importante ainda, o momento agora que a gente ainda não está com os novos tributos incidindo, e em janeiro começa só um período de teste, né, com a alíquota teste, é começar a fazer simulações para verificar qual é o impacto real que vai ter na operação de aumento ou não de carga tributária. Que muitos têm se falado, vai ter um aumento de carga tributária. No geral, principalmente para prestador de serviço, vai ocorrer um aumento de carga tributária, mas em determinados setores vai ter redução de carga tributária. Então, assim, é muito importante que os contribuintes utilizem esse período aí de adaptação, principalmente até o fim do ano que vem, né, o fim do ano de 2026, para fazer todas as simulações e adequar a operação para a realidade que a gente vai encarar. Você acha que haverá novos temas tributários judicializados? Isso pode se esperar que sim, porque no Brasil, até conhecendo o histórico legislativo tributário no Brasil, existe um estudo que desde a Constituição de 88, são mais de 37 normas diárias tributárias no Brasil. Por mais que a reforma venha simplificar o sistema tributário, não é esperado que ele elimine todo esse contexto legislativo que a gente vivencia. E tem algumas questões também dentro da própria Lei Complementar 214, que já foi aprovada, que já está vigente, vamos dizer assim, apesar de não estar produzindo efeitos, ela já traz algumas discussões que já tem embates aí entre determinados representantes fiscais e contribuintes, né? Levando em consideração a possibilidade de incidência ou não em base de cálculo dos novos tributos. Então, há uma expectativa, sim, de que possam surgir novas discussões tributárias e novas teses tributárias. Só que tem um outro ponto que pode aumentar a judicialização. Isso existe um estudo do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, que fala em até um risco de triplificação dos processos judiciais tributários, principalmente das execuções fiscais. Por que disso? Eu usei mais cedo o exemplo do micro-ondas, vamos voltar nele. Hoje, quando você compra o micro-ondas, você vai numa loja, lá numa loja de eletrodomésticos, a loja de eletrodomésticos ela vai recolher ICMS nessa compra que você fizer. Essa compra ela vai ser fiscalizada pelo Estado, que é quem cobra o ICMS. Mas com a nova matriz tributária, né, que você vai ter o IBS e a CBS incidindo, você vai poder, essa mesma venda do micro-ondas, ela vai poder ser fiscalizada pelo município, que até então não tinha interesse nela, pelo Estado, que já tinha quando era ICMS, e vai ter pela União por causa da CBS. Então, o mesmo fato gerador, a mesma operação, ela vai poder gerar 3 fiscalizações com 3 autoridades fiscais distintas. E, consequentemente, você vai poder ter um risco aí de ter aí 3 processos envolvidos, 3 processos administrativos, depois, possivelmente, 3 processos judiciais. A discussão administrativa, a tendência é que ela seja regulamentada, isso está previsto, de certa forma, no projeto de lei complementar 108, que está em discussão no Congresso, que o comitê gestor deve organizar um pouco esse cenário. Mas muito se discute quando for o inverso, quando o contribuinte for ajuizar uma ação para afastar a incidência tributária. Como vai ser feita essa ação?
Ele vai direcionar a quem? Já que a mesma operação, se ele quiser discutir, por exemplo, a carga tributária dessa venda, ele vai ter que direcionar para o Estado, para o município ou para a União, ou para os três. Como vai ficar isso? Então, hoje se discute, já tem um grupo de estudo grande, né, tratando sobre o tema, para tentar achar um mecanismo de pacificação para evitar um aumento exacerbado aí do número de processos judiciais tributários. Ou seja, os tributaristas irão faturar bem, né, nos próximos anos. Assim, existe um risco aí de uma judicialização que pode ser endereçada e pode ser minimizada a depender de como virá a regulamentação e tudo mais. Entendi. Maurício, quais são os desafios que as empresas podem enfrentar a partir de 2026? Perfeito. Bom, acho que o principal desafio na minha visão aqui no que diz respeito à tecnologia, é se preparar mesmo para que os sistemas, para que treinamento das pessoas, a gente estava conversando aqui agora há pouco também a respeito sobre isso, as pessoas estão preparadas, elas entendem o que é a reforma, elas entendem os impactos da reforma dentro das empresas e desde o setor financeiro, qual é o impacto financeiro, setor comercial, né, o doutor Caio estava falando agora há pouco, no preço. Mudou, vai mudar. Claro, tem toda uma transição ali, mas em determinado momento o preço líquido vai ser destacado ali, vai ser diferente, vai ser separado do preço dos insumos, né, dos impostos, desculpe. Então, eu acho que esse é um preparo, entender toda essa mudança, primeira coisa. Acho que esse é o maior desafio que eu vejo nesse primeiro momento. Agora, a partir do ano que vem, aliás, deveria ser esse ano, né, porque já tem uma lição de casa para a gente fazer nos sistemas, que é essa questão de apontar os impostos ali, destacar os impostos. Mas 27, a gente já tem que preparar o sistema. Então, tem um ano inteiro para já entender, preparar os sistemas do que diz respeito mais à tecnologia. Muitas vezes vai ser necessário trocar os sistemas, porque tem sistemas antigos que não são adequados, não suportam essa modificação que a reforma tributária vai exigir. Então, eu vejo que é uma oportunidade para as empresas, de fato, fazerem um planejamento completo. Como o Carlos comentou, de um cliente que a gente estava atuando em comum, eu com tecnologia ali, RP, e ele com compliance, revisão de processos, a empresa aproveitou e já revisou o processo. Já que eu vou ter que fazer... Viu uma oportunidade ali, quer saber, eu vou trocar um RP, vou colocar um RP mais robusto, um RP preparado para essa mudança, já vou revisar. Quando você implementa um RP, naturalmente você precisa revisar processos. Como é que era o seu processo de compra, de aprovações de pedidos, de entrada de mercadoria? Ou seja, tem os sistemas em geral, eles vêm para te trazer processos e organizar a sua casa. Então, eu vejo que é uma oportunidade. Aos empresários que ainda não estão acreditando, de novo, né, acho que vale a pena encarar como uma oportunidade, como um desafio mesmo positivo. Porque, na minha visão, como uma pessoa de tecnologia, era muito complicado, assim, é muito complicado. São milhares de regras, assim, eu que não sou da área fiscal, fico tentando acompanhar isso, né, os consultores de tecnologia especialistas na área tributária, é muito complexo. Municipal, estadual, federal, substituição tributária, tem muita regra, cara, decretos. Não só isso, né? Ficou melhor, assim, só para complementar. Dentro do outro, é horrível, né? Não é? E aí, assim, na minha opinião, ficou de fato... Agora a gente tem uma estrutura mais, depois que ela concluir, um pouco mais tranquila de entender, mais aceitável, né? Por favor, continue. Não, mas acho que essa ideia que o Maurício falou, né? São processos, né, Maurício? Uhum. E não é do dia para a noite, né? Essa ideia que a gente está falando aqui tem um ano o projeto. Ou seja, um ano. Imagina quem tiver essa discussão aqui no segundo semestre de 2026. Grande, né, Carlos? Não é, mas nesse caso específico que a gente conheceu, não é né? Não é uma multinacional. A gente está falando de 5 plantas no Brasil, faturamento grande e razoável, base de 100 milhões. Mas estou falando de uma estrutura industrial de 5 plantas, né? É um ano de processo. Agora, imagina... áreas, né? Tanto TI, área jurídica, área de compliance, contratos, né? E quem deixar isso, a lição de casa, para o segundo semestre de 2026. Vai ter que fazer tudo de uma vez. Vai ter que fazer de uma vez, vai ter mão de obra, como é que o mercado vai estar reagindo com relação a isso? Então, assim, é o que você falou, Mário, é um mal de brasileiro de ir deixando as coisas para ver o que acontece. Só que dessa vez, o ver o que acontece pode sair caro, e pode sair caro daqui a pouco. Quando em janeiro de 26... uma nota fiscal for, quem está cuidando, a nota for rejeitada. Imagina lá, janeiro de 26,
Virou ano novo, você vai tentar emitir uma nota fiscal, ué, não vai. A nota foi rejeitada. E aí, como é que está o seu faturamento? Então, você já começa o ano uma baita pressão de faturamento, porque, poxa, a nota está rejeitada. Não estou conseguindo me adequar a esse período de transição. Poxa, meu sistema não funciona. Cara, não conversei com o meu legal para saber o efeito prático da reforma no negócio. Meus contratos de longo prazo, por exemplo, né? Eles estão lá a ver navios. E aí, como que fica, né? O custo para o empresário ele pode ser muito alto. O que a gente falou, né? Começar agora já está começando tarde, essa mudança. E aí a gente tem outro ponto, pegando o gancho no que o Carlos e o Maurício estavam falando, que o empresário que pensar, mas o ano que vem eu consigo me adequar no ano que vem. Se você tiver a nota rejeitada ali no início do ano, você vai ter vários impactos. E outro, se você não ajustar seus sistemas para começar a operar dia 5 de janeiro, que é a data inicial prevista, você vai poder ter aí um ônus com esse atraso. Porque se você já tiver ajustado, a gente vai ter a alíquota teste o ano que vem, mas ela não vai gerar impacto financeiro para a operação. Agora, se você não se ajustar, se adequar, você vai começar a gerar um ônus para a sua operação. Tá? E aí, outro ponto, pegando um gancho aqui, que é importante a gente falar, falando em tecnologia e tudo mais, que os empresários vão precisar se adequar, porque a gente vai mudar até a forma de recolhimento dos tributos. Hoje em dia, a gente tem ouvido falar muito aí, todo o jornal fala a respeito do split payment. O que seria esse split payment, que vai ser o mecanismo que vai ser implementado com a reforma tributária? Eu costumo dizer que ele seria quase o iFood dos tributos, para explicar como funcionaria esse split payment. Hoje, quando você faz uma compra de uma refeição pelo aplicativo, você vai pagar um valor X e uma parcela desse valor vai para o próprio aplicativo e o restaurante recebe o restante. Como vai funcionar lá no exemplo do micro-ondas que eu dei? Você comprou micro-ondas por R$500. Vamos supor que a incidência tributária dele é de R$150, só para facilitar a conta. Com o split payment, quando você pagar lá com seu cartão de crédito ou com Pix, cartão de débito, qualquer meio eletrônico de pagamento, a instituição financeira ela vai reter ali R$150 dessa compra, dos 500, e mandar para o governo direto, dividindo entre IBS e CBS, e vai transferir só 350 para a loja que você comprou. Isso seria a figura do split payment. Isso de forma automática, sem participação direta do contribuinte. É o contrário do que acontece hoje, que você tem um período aí para você apurar e recolher até o mês seguinte, até o fim do mês seguinte, ou até o dia 10, aí depende do tributo, mas do Estado, enfim. Isso vai mudar completamente a dinâmica. Isso impacta, inclusive, sonegação. Porque com essa nova sistemática, né, que todo o pagamento via meio eletrônico, ele vai sofrer com esse split payment, né, com essa sistemática de recolhimento, o contribuinte vai ficar sem margem aí, ou quase sem margem, para sonegar. O que, de certa forma, pensando pensando num país como um todo, e até na estrutura dos próprios contribuintes, pensando na coletividade, é bom, porque vai colocar todo mundo em pé de igualdade. Então, o bom contribuinte ele não vai sofrer o impacto do mau contribuinte, da má concorrência vinda do contribuinte ruim, que sonega, por exemplo. Seria uma retenção na fonte. Quase isso. Porque não é exatamente na fonte, né? Porque é o meio de pagamento que vai fazer essa retenção. Sim. Mas a ideia é essa e põe muita pressão no negócio como um todo. Vamos pensar, hoje um empresário que está acostumado, né, a sonegar, que já está acostumado com aquele caixa ali que não é dele, mas já é um caixa que virou dele. Vou piorar um pouco o cenário. Confusão patrimonial, né? Um empresário que, além de não pagar os impostos, tem questões ali de confusão patrimonial e conta com esse dinheiro no dia a dia. E vai chegar em um momento que isso vai ficar muito escancarado, essa questão, ainda mais dependendo para quem se compra, de quem a gente compra, né, e para quem vende. Então, é o que o Carlos falou, né? Vai ser um momento ali de passar uma bela linha ali de divisão no empresário que está trabalhando de forma correta daquele que está sonegando. E o custo disso aí a conta vem porque o governo vem com tecnologia, pacote da reforma, né? A gente não pode deixar de falar do Profisco 3, que é o programa do governo, que está injetando dinheiro para fazer, né? Todas as 27 unidades federativas e os municípios funcionarem dentro da mesma norma, em todo esse período de transição. Então, também tem muito aporte, né, de tecnologia, tem muito cruzamento de dados, tem muita informação também na mão do governo para começar a fazer essa triagem, né? Isso vai, né, entre aspas, moralizar o próprio mercado, né? Interessante, Mariana, que você falou em relação à fonte, né? Mas a ideia dessa reforma, uma delas, claro, é você se creditar do imposto. Então, por exemplo, um exemplo ali de uma garrafa de água, vai. Então, a embalagem da garrafa, você tem o imposto ali
para você produzir a embalagem. Então, a ideia é que o imposto ele vai ser recolhido no consumo. Então, a hora que for comprar lá a garrafa, de fato, vai ao consumidor final. Então, mas assim, só que todo esse crédito que foi gerado nas outras etapas produtivas, vamos dizer assim, né, a gente se acredita desse imposto. Então, por exemplo, eu vou contratar um prestador de serviço, eu vou optar, talvez, por um prestador que não seja do Simples Nacional, porque do Simples Nacional eu não consigo me creditar desse imposto dele. Então, essa é a ideia, é diminuir, os especialistas estão do meu lado, mas a gente está acompanhando como tecnologia, é diminuir o imposto final, né? Aquela imposto sobre imposto, usando uma linguagem bem simples aqui. Né? Que essa é a grande ideia. Então, você fala, na fonte, melhor que isso. Então, talvez nós mesmos, como fornecedores uns dos outros, seja uma fiscalização entre a gente. Eu preciso da sua nota, eu preciso do seu crédito de imposto para eu poder me acreditar lá depois. Aí tem um ponto, complementando, na verdade vão ser 2 pontos aqui que a gente precisa tratar. Um é que esse sistema de pagamento aí inteligente que a Receita Federal está implementando, é importante falar que tem 50 empresas participando dos testes atualmente, então não é um sistema que vai começar do zero. Existem algumas empresas que foram selecionadas para participar dos testes, né, de implementação desse sistema. Ele já vai fazer a própria identificação de créditos para descontar do valor a ser retido, vamos dizer assim, pela fonte, pela instituição financeira. Então, isso vai facilitar, de certa forma, o contribuinte. Só que aí que a gente tem 2 questões. Uma, que o Carlos mencionou, do caixa, às vezes, que o contribuinte estava acostumado a fazer o caixa. Por mais que o contribuinte não sonegue, era muito comum, ainda é muito comum, na verdade, que o contribuinte, às vezes, está apertado, o caixa apertou, ele deixa de recolher o tributo ali para recolher depois com multa e tudo mais. Com esse novo sistema de pagamento, isso não vai ser mais possível. Ou seja, o contribuinte ele não vai ter mais a opção de transitar com o dinheiro que é do governo, mas que ele tinha ali um prazo para pagar, ou até deixou de pagar porque estava com alguma situação econômica complicada no negócio dele. Então, isso ele já não vai conseguir fazer mais. E 2, vai ser muito importante que os contribuintes revisitem o que vai poder gerar crédito para ele. Porque um ponto positivo dessa reforma é que ela trouxe o que a gente chama de base de crédito ampla. O que é isso? Hoje em dia, pensando nos tributos que estão vigentes agora em 2025, a gente tem grande discussão, por exemplo, para PIS e COFINS, para quem está no regime não cumulativo, ou seja, aquele que pode aproveitar crédito das operações anteriores, o que dá ou não direito a crédito. É comum, às vezes, você ver o mesmo tipo de despesa dando crédito para um tipo de contribuinte e não dando para outro. Isso, com a reforma, tende a acabar, porque a reforma trouxe a base de crédito ampla. Então, com isso, a regra geral é que aquilo que você adquirir ou que você consumir para produção, para implementar uma operação sua, você vai ter direito a crédito. O que a regra geral está fora disso? Os bens classificados como de uso pessoal, e folha de pagamento, por exemplo, você não pode se creditar dela. Tá? E aí o contribuinte vai ter que fazer esse dever de casa para identificar o que ele vai ter de crédito, porque isso também vai impactar na precificação dele, vai impactar de quem ele vai adquirir os bens e serviços que ele vai contratar, porque se ele for adquirir de alguém que está no Simples Nacional, ele só vai poder se creditar de uma parcela muito pequenininha do IBS da CBS dentro do Simples Nacional. Então, até por isso que a reforma tributária ela trouxe a previsão para os contribuintes que estão no Simples Nacional, eles vão poder optar por recolher IBS e CBS separado do Simples. Que é para justamente não, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, matar o Simples Nacional. Porque hoje, se você está no Simples Nacional e o seu contratante é basicamente pessoa jurídica que está no lucro presumido ou no lucro real, ele não vai ter interesse de adquirir de você do Simples Nacional se ele só vai conseguir se creditar de uma parcela muito pequenininha. Porque para ele vai ser, às vezes, mais interessante, a grosso modo, né, você vai, obviamente, analisar caso a caso, contratar de alguém que vai dar crédito amplo para ele. Então, para não matar o Simples Nacional, de certa forma, e não matar o pequeno contribuinte, a reforma tributária trouxe a previsão de que esse pequeno contribuinte ele vai poder recolher IBS e CBS separado para ele poder gerar esse crédito integral para a operação seguinte. Então, isso também é um ponto que vai ser bem importante. Os contribuintes hoje que estão no lucro real e presumido, eles precisam identificar e mapear nesse período inicial de transição até o fim do ano que vem, quem são os fornecedores deles.
para identificar quem ele vai precisar ajustar ou conversar, entender se esse fornecedor vai mudar, vai migrar para recolhimento no primeiro momento aí especial da CBS separado e do IBS, para poder dar crédito para ele. Então, a gente tem 2 pontos aí bem relevantes. E esse gancho é super interessante, esse aspecto, porque assim, agora, como você vai destacar os impostos, possivelmente, a gente vai conseguir comparar serviços do fornecedor, né? Ou seja, porque hoje o fornecedor está em, de repente, uma cidade diferente, um estado diferente, então o preço é um só, né? Você vê o preço final da nota. Agora não, você vai ver o preço líquido, né? Então, o que aquele fornecedor tem para se destacar em relação ao outro fornecedor? Sim, então, fica um pouco mais transparente a comparação entre fornecedores. Né? Exatamente. Carlos, como que a reforma tributária irá modificar os negócios, a dinâmica dos negócios? Como haverá essa modificação através da reforma tributária? Os negócios, Mariana, daqui para frente, acho que a gente pode aproveitar essa resposta aqui pegando esse comentário do Maurício, né? A partir de agora, a gente vai ter essa visão de quanto as coisas custam, né? Então, agora eu sei que esse copo estão sendo negociados aqui. Por que seu valor líquido é menor que o do Caio, por exemplo? Por que o preço dele consegue ser melhor? Isso coloca muita pressão nessa dinâmica de negócios. Então, a partir do momento que eu tenho a visão de um preço líquido de uma operação, eu preciso começar a forçar a barra ali numa negociação melhor. Então, eu vou ter modificação em negociações, mas para eu chegar num nível de ter um preço negociável, né, relações de consumo, lembra, produtos e serviços, vão voltar um passo. Por que o preço daquele copo foi melhor? A gente tem que olhar para a cadeia de consumo dessa empresa. Poxa, ele comprou melhor? Ele foi mais eficiente no processo produtivo dele? Ele gastou menos tempo? Ele teve menos retrabalho? Por que a precificação final, por que o custo desse outro produto ele foi mais eficiente na outra ponta? Será que ele tem um sistema? Ele tem mais tecnologia? Tem mais IA? O que ele fez de diferente ali para ter um produto melhor? Olha que pressão que coloca no mercado. Então, de novo, imagina que a gente tem esse cenário, que a gente tem um empresário que não se preparou e deixou a coisa correr solta, e tem outro na outra ponta que buscou efetividade, buscou créditos, né? Pensou, olhou para o futuro agora, olhou para 2027, mas olhando os últimos 5 anos. Poxa, estou retroagindo, estou me apropriando de créditos que eu poderia ter tomado, estou tomando agora, estou melhorando processos. Então, assim, a relação de negócios vai mudar tremendamente. Então, para produtos, para serviços, contratos de longo prazo, supply chain. Acho que tudo que se refere a produtos e serviços está sujeito a ser muito, muito discutido e revisto, né? Seja financeiramente, como o Carlos comentou, de diversas formas. E tem um ponto aí, que pegando o gancho na sua fala, Carlos, que é importante falar, que vai mudar, inclusive, a forma de cálculo do tributo também. Porque hoje, por exemplo, pensando em especial no ICMS, explicar a forma de cálculo do ICMS para uma empresa estrangeira é complicado. Porque o ICMS incide sobre ele próprio. Sim. Então, hoje, vamos pensar aqui um exemplo que é comum no dia a dia de todo mundo. Conta de luz. Vamos pensar que a gente tem uma conta de luz aí de R$100. Mas se você for olhar, vamos supor que uma alíquota de ICMS de 18%. Quando você analisando sua conta de luz, o serviço ali que você está pagando, a luz que você está pagando, vai representar R$82. E 18 é de ICMS. Só que R$18, num cenário de R$82, ele não representa 18%. Ele representa em torno de 23%. Então, na verdade, o que a gente tem no ICMS, que é o cálculo por dentro, é ele incidindo sobre ele próprio. Isso gera falta de transparência, isso gera incerteza. E é uma questão muito nacional, muito do Brasil, né? Essa forma de cálculo que é difícil, às vezes, explicar para o estrangeiro e que vai acabar com a reforma tributária, porque agora o tributo é calculado por fora. Então, se você vai pagar R$100 de luz e hoje a gente está estimando aí uma alíquota aí de torno de 28% de IBS-CBS, vamos supor que seria essa alíquota para a luz, você teria mais R$28 por fora, você saberia, R$100 é luz e 28 é tributo, porque é 28% de 100 e ponto. Não tem mais que você calcular, fazer o que a gente chama que é cross-up, né, de colocar o ICMS por dentro. Então, isso também vai simplificar, vai trazer mais transparência e muda também a forma de precificação. Estamos diante do maior IVA do mundo? Sim, a expectativa é que a gente tenha aí o maior IVA do mundo. Tá? Na verdade, quando a reforma foi aprovada, se estimava uma alíquota aí de 26,5%.
O último estudo que foi feito aí, que foi divulgado em vários meios de imprensa, do início do mês passado, no início do mês de outubro, era já estimando uma alíquota de 28,7%. Então, a expectativa é de que exista aí uns aumentos até a efetiva implementação do IBS-CBS integralmente e provavelmente a gente vai ter o maior IVA do mundo. E aqui tem um ponto que também a gente precisa tratar, né? Que como a gente falou lá no início, a reforma tributária que ocorreu, ela é sobre o consumo só. O Brasil tem uma especificidade em relação aos demais países, principalmente se a gente for olhar a realidade dos países da OCDE, que a gente tributa muito mais o consumo que os demais países. A nossa carga tributária, percentualmente falando, ela não é mais alta do que a média, ou não destoa tanto da média da OCDE. O que destoa é onde a gente tributa, porque o Brasil tributa muito o consumo, enquanto os países da OCDE tributam mais renda e patrimônio. E a nossa reforma, quando a gente fez a reforma fatiada e tratou só da reforma do consumo inicialmente, a gente continuou mantendo a nossa matriz de tributação muito focada no consumo. E com isso a gente vai assistir aí, com certeza, o maior IVA do mundo. Delicado, né? Qual a relação, Maurício, da IA com a reforma tributária? Excelente. A IA é uma ótima ferramenta para a reforma tributária, para análise de dados. Existem soluções robustas ali de mercado, contribuindo, ajudando o empresário a, de fato, tomar as melhores decisões. Você olha o dado ali, com base nos dados, você toma as melhores decisões, fazer análises, olhar histórico, fazer previsões, como nós estamos falando aqui. Tem algumas decisões ainda que são políticas, que ainda não foram tomadas, que provavelmente estão programadas para serem tomadas ao longo do próximo ano. Então, a IA, primeiro, ela pode ser usada para análise de dados. Acho que todo mundo já usa um pouquinho para isso ali, é uma baita de uma ferramenta. E os grandes RPs, eles já têm alguma solução embarcada, a maioria deles, para justamente ajudar nessa simulação, vamos dizer assim. Outro ponto que eu destaco é em relação à automação. Acho que a IA ela vem com esse foco muito de automação. E quando a gente fala de automação, a gente fala de processos, né? Então, primeiro você entende os processos, faça manualmente, ou que faça através de pessoas, e a IA tem um potencial de fazer com que aquilo seja mais automático. Infelizmente, pode ser que tenha um impacto no primeiro momento de demissões, em desemprego, mas aqui eu tenho esperança de que a gente gere novas oportunidades ali, novos serviços, porque emprego é uma das principais variáveis aí da economia. Mas, sem dúvida, acho que eu destaco esses dois com IA. Acho que tem muito assunto sobre IA por aí. Esses dois, no que diz respeito à reforma tributária, acredito que são os mais importantes. E ela pode ser um grande aliado, desculpa, por favor. Ela pode ser um grande aliado nesse período de transição, porque a gente vai vivenciar aí 2 sistemas tributários correndo juntos. Então, o risco aí de ter um descasamento de informação acaba existindo. Então, a IA ela pode servir ali como uma ferramenta para que o contribuinte cheque se não está tendo informação desencontrada, né? Porque, o que eu digo 2 sistemas? Que, como eu disse, a nossa transição é longa. Até 2032, a gente vai estar com o sistema de tributação atual do ICMS e do ISS. E aí, só em 33 que só vai valer a reforma tributária em si. E nesse período, então, você vai ter o sistema da reforma tributária, a nova tributação incidindo e a tributação antiga também. Então, a IA pode ser um grande aliado aí para os contribuintes também para auxiliar nesse período de transição longa, né? E evitar transtornos com o fisco. E o próprio governo deve usar a inteligência artificial. O split payment ele é um sistema de divisão de pagamentos. Então, como o Caio bem explicou, quando ou seja, entra um valor no sistema do governo, ali, nesse split payment, ele separa ali a parte do governo e depois distribui entre municípios, estados. É um sistema bem complexo ali, bem evoluído. Assim, a ideia é que seja bem interessante e ele tem que funcionar. Pode ser que, no primeiro momento, precise de alguns ajustes, mas o governo promete que ele tem capacidade de gerar 200 vezes mais do que a previsão mesmo. De fato, que vai ser projetado para fazer. Então, a IA vai estar em todos os momentos. Acho que a gente não consegue mais ficar sem ela. É uma baita de uma ferramenta e agora vale aos empresários fazerem um planejamento para que de melhor forma utilize de uma dessas soluções. Ainda mais nesse meio digital, né? Porque hoje, né, quando a gente pega uma empresa, nota fiscal eletrônica, um SPED fiscal, SPED de contribuições, todas as obrigações da empresa elas estão em ambiente digital, né? Então, imagina, eu tenho já um ambiente que já é digital, já foi construído para isso e agora potencializado com cruzamento de dados, potencializado por IA agora, né?
Então, assim, acho que não tem uma roda de conversa assim, com empresários em que isso realmente não é pipeline mesmo assim, de discussão. Caio, o que você acha que um empresário ele precisa avaliar hoje? Olha, hoje o que eu sempre oriento, além de você adotar as medidas necessárias para adequar sistema e tudo mais, para começar a aplicar dia 5 de janeiro, é fundamental olhar os contratos, principalmente os contratos de longo prazo. Por quê? Você vai ter aí um período, como eu disse, a gente vai ter um período de transição longo. E o contribuinte que não olhar como está a cláusula tributária do seu contrato, ele pode ter problema. Para o bem ou para o mal. Porque se você não tiver uma cláusula tributária prevendo que os impactos da reforma podem ser objeto de renegociação de preço, você pode gerar uma situação que seu preço vai estar defasado se você tiver aumento de carga tributária ou não. Né? Mas o fato é, olhe seus contratos, avalie como está previsto, né, uma mudança tributária ali. É muito comum quando a gente conversa com o empresário que ele fala, mas meus contratos têm cláusula de change law, né, de mudança legislativa. Tá, mas quando que ele foi firmado? Se seu contrato foi firmado depois que a Lei Complementar 214 foi aprovada, ou seja, depois de janeiro desse ano, de 2025, a lei já estava aprovada. Então, você não pode falar que veio uma lei nova. Então, você tem que ver como que está endereçado os impactos da reforma tributária em si. Então, se você contribuinte, trabalha com contratos de longo prazo, é fundamental revisitar esses contratos. Até avaliar de renegociar ou não. Sim. De um modo geral, é muito importante a gestão contratual dos contratos da sua empresa. Principalmente agora nesse momento de reforma tributária, que vai mudar aí a questão de margem, preço, competitividade, que vai exigir cláusulas inteligentes e até mesmo competitivas, né? Sim. Esse é um momento que a gente precisa adaptar. E é por isso que é importante entender, e o contribuinte precisa entender isso, que a reforma tributária não é só da área fiscal e tributária. Que a reforma tributária impacta a empresa como um todo. Ele vai ter que chamar o setor de operações para entender logística, vai ter que chamar o setor comercial para entender o impacto da negociação de preço. Exatamente. Principalmente como a transição é longa, o impacto da mudança da carga tributária vai ser gradual. Então, o comercial vai ter que estar alinhado com o fiscal, vai ter que estar alinhado com operações. Então, é uma mudança completa na sua operação. Mas, Caio, isso é muito engraçado, porque dentro da área de compliance, um dos trabalhos, né, é justamente esse, pegar e responder aquela pergunta que o empresário faz. E aí, eu vou ganhar ou vou perder com a reforma? E é engraçado que muitas interações, né, que a gente tem com empresas, a pessoa vai nessa linha. Não, isso é um problema que meu contador está vendo. Então, assim, é uma falta de visão total do que está acontecendo. E, não, o contador está vendo. E quando a gente vai conversar depois com o contador, a gente vai se aproximando ali, a gente vê que realmente não está bem assim a coisa, né? Não é um problema só do contador, né? O contador é uma peça fundamental nesse quebra-cabeças aí, sem ele o tabuleiro não fecha, mas assim, é uma mudança de cenário por inteiro. Mas é engraçado essa... E muitas vezes o contador ele não entende da operação em si, ele está ali tão focado no número, no que ele recebe de informação, ele não entende a dinâmica do dia a dia da operação. É porque vai além do contábil. Vai muito além do contábil. Processos, né? Como o Maurício falou, cara, é processo, é o supply chain, é o contrato, é aquela visão de contratos de longo prazo. Cara, é o negócio como um todo, né? Então, achar que a reforma é um problema da área fiscal ou um problema, só do contador, quem está nesse viés aí tende a pagar mais caro. Né? Sim. Maurício, você como empresário, como você orientaria outros empresários para se adaptar à reforma tributária? O que fazer agora para se antecipar a ela? Na verdade, não é mais uma antecipação, né? Uhum. Então, o que você diria aqui para o empresário fazer nesse momento? Olha, a gente deu aqui algumas dicas e sugestões, você vê que de áreas diferentes e como o Carlos bem falou, não é um problema só da reforma tributária, não é um problema só de quem trabalha com tributos na empresa. É importante que a empresa realmente, eventualmente até crie um comitê, as menores, as grandes, tudo bem, tem uma estrutura maior, né? Mas as empresas pequenas, médias, familiares, crie um comitê, considere contratar consultorias competentes ali para poder realmente criar um planejamento. Como nós falamos aqui, a reforma impacta desde a formação do preço, impacta na cadeia logística, eventualmente impacta até na sua estrutura de empresa mesmo, assim, os seus departamentos, como é que você vai... E tem a transição, né? A transição é doída, é longa, é complexa. A gente que trabalha com tecnologia impacta um monte de coisa, muita integração de sistema. A gente tem feito, assim, tem grandes projetos e um volume grande de projetos com integração de sistemas, porque... Você tem vários sistemas agora que precisam se falar
E aí, quem é que faz o cálculo de imposto? Empresas internacionais, que às vezes você recebe um pedido lá, uma invoice, calcula aqui, devolve. Então, assim, tem toda uma integração, uma interação entre sistemas também, que é importante destacar. Então, assim, acho que de forma geral e resumida, esses são os principais pontos. Assim, um planejamento, vamos lá estudar, vamos ver quais são os impactos de médio prazo e de longo prazo, porque de curto já vai vir aqui agora para janeiro, e tentar fazer uma coisa um pouco mais assim, positiva na minha visão, assim, no sentido de é uma oportunidade para realmente rever os processos, porque antes era muito confuso, assim, é muito confuso. Eu, de tecnologia, entendo só um pouquinho de tributos e é extremamente complexo. E agora parece que ficou um pouco mais simples. Claro que tem algumas decisões para ser tomadas, mas do ponto de vista da base da infraestrutura tecnológica e de divisão de tributos ali, de contribuições e tal, ficou mais tranquila de entender. Eu entendo melhor agora a nova, vamos dizer assim, estrutura tributária. Tudo bem que é só sobre consumo, né? Ainda tem outros impostos sobre renda, tal, sobre patrimônio, mas para mim já ficou um pouco mais claro de entender do que a atual, que é super complexo. O município, o decreto, o Estado, federal é extremamente complexo. Carlos, você acha que a reforma tributária trará mais previsibilidade ou mais conflitos? Mariana, as duas coisas. Acho que, como o Carlos comentou, a gente vai judicializar muito o assunto ainda. Acho que para a questão das teses, né, a gente tem boas perspectivas, né, de ter assuntos novos surgindo, mas também tem muita previsibilidade, né? Na medida que eu tenho um sistema organizado, tenho regras mais claras ali de como precificar, como negociar melhor, entender melhor o jogo ali, acho que traz muito mais previsão, né? Não apenas da parte tributária em si, mas do negócio como um todo, né? É importante olhar a cadeia de valor. Então, todas essas pequenas caixas da empresa, elas tendem a melhorar, ganhar mais potência. Até gera conexão com outro assunto que a gente estava vendo, né, Mariana, que é a questão de educação executiva, né? A gente tem conversado muito sobre esse movimento no mercado. Então, como isso é colocar mais pressão nos empresários para terem mais visão do negócio, entender melhor de gestão, ter mais linguagem de sistema. Pô, a gente está indo muito além de tributário aqui na conversa, né? Então, é uma previsibilidade que vai cascatear para muitas interfaces da empresa aí, falando de negócio no final do dia, né? Sim. E talvez um pouco de imprevisibilidade, porque tem algumas decisões importantes que o governo precisa tomar. O Carlos deve abordar isso. Eu como empresário, eu fico assim, vocês estão tomando decisões ali. Decisões precisam ser tomadas. E não depende só da gente aqui, como cidadão, como empresário. Não, certamente. A gente vai ter aí, está pendente, né, o PLP 108, que eu já mencionei, que é uma segunda lei complementar muito importante para a reforma tributária, e depois vem toda a regulamentação infralegal também, que vai ser muito importante. Em especial, pensando aí no IBS, né, que é de competência compartilhada entre municípios e estados, você vai ter que ter uma regulamentação importante para definir a competência dos estados e municípios. Mas pegando essa previsibilidade, também um ponto que é muito importante, que querendo ou não, hoje, pensando em ICMS, a gente tem 27 legislações distintas. E eu não digo são só 27 leis, porque você tem a lei, você tem os decretos, e você tem as resoluções, você tem atos declaratórios. Ou seja, esses 27, que são de 27 estados diferentes, ele vira centenas. Então, isso já gera mais previsibilidade. E pensando em municípios, a gente tem mais de 5.500 municípios, que cada um tem a sua lei do ISS, que cada um vai ter seu regulamento do ISS e por aí vai. Seu sistema, às vezes. Exato. Então, com a reforma tributária, o contribuinte vai ter mais previsibilidade, vai ter mais transparência e vai ter mais simplicidade. Porque vai ficar mais prático. Por exemplo, quem é prestador de serviço, que hoje atua em vários municípios, muitas vezes ele tem que fazer cadastro em todos os municípios para evitar que o município cobre o ISS dele. Então, ele vai ter que atentar para a legislação de diversos municípios, às vezes centenas ou até milhares de municípios. E com a reforma tributária, isso vai simplificar. Porque existe a previsão da nota fiscal eletrônica de serviço nacional, que vai ser um modelo padronizado, que ele vai precisar seguir aquele modelo, que a maioria dos municípios já manifestaram aí a adesão a essa nota fiscal, que vai simplificar e vai facilitar demais a vida desse contribuinte prestador de serviço. E mesmo aquele que comercializa bens, com a mudança também e a unificação da legislação em uma única legislação, também vai simplificar, que ele não vai precisar ficar tentando para diferencial de alíquota interestadual, alíquota interna,
isso vai simplificar absurdamente, vai gerar mais previsibilidade, vai gerar mais segurança para o contribuinte. Nossa, é um assunto muito delicado e complexo, né? Eu confesso que, apesar de advogada, a área tributária é um pouco difícil atuar, sempre tem um parceiro do lado, porque é muito complexa. E eu agradeço a presença de vocês, eu quero as considerações finais de cada um. Pode começar, Maurício. Eu agradeço aqui também a oportunidade de estar com vocês. Aprendi mais um pouco hoje. A gente sabe que é um assunto muito quente, né? São diversos eventos, palestras e muita gente falando sobre isso. E as considerações finais, assim, é uma oportunidade. Eu ainda vejo como uma oportunidade. Eu prefiro ver o copo meio cheio. É uma oportunidade das empresas realmente olharem, montarem um bom planejamento, escolherem um bom parceiro de negócio ali, bons fornecedores e, olha, vamos lá rever processo, vamos ver aqui qual a melhor tecnologia que eu posso ter, que eu posso pagar, fazer uma conta mais de médio e longo prazo, não, porque senão no ano que vem, né, cara, vai ser uma loucura, vai ser em cima da hora, vai ter que ser de qualquer jeito, cara. Vamos fazer com calma, vamos fazer de forma planejada e aproveitar isso tudo que nós falamos aqui, ou seja, tem vários aspectos ali que pode ser um ganho, pode ser, como você falou, o empresário pode sair na frente. E aí isso pode ser uma vantagem para ele. Sim, e outra, ele pode sair melhor na frente. Ele pode fazer várias previsões, várias simulações de qual que é o melhor modelo para ele, onde que ele pode montar o centro de distribuição dele, onde pode estar... Sei lá, tem várias oportunidades de melhoria. Eu vejo só do ponto de vista de sistema e de tecnologia. Imagina tributário, aí vocês devem estar enxergando outros tantos. Então, as minhas considerações demorou um pouquinho para essa reforma sair, mas tem muitas decisões ainda para serem tomadas, mas eu vejo como um copo mais para cheio do que para vazio. Boas oportunidades ali. Carlos. Mas na minha visão, é o planeje-se. Acho que o empresário tem uma chance única agora de colocar vários processos em ordem, principalmente mirando no futuro, mas também com olho no que já aconteceu. Hoje as empresas do lucro real que estão sujeitas ao PIS/COFINS não cumulativo, ela tem a possibilidade de retroagir 5 anos, recuperar créditos, colocar dinheiro no caixa da empresa hoje e, com base nesse dinheiro, poder financiar novos projetos e encarar melhor a reforma tributária, inclusive do ponto de vista financeiro, já hoje. Então, assim, quem se planejar, quem sair na frente, não tenho dúvida nenhuma de que vai ganhar vantagem em curto prazo, inclusive. Doutor Caio, as considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer novamente o convite por estar aqui. Foi um prazer ter essa conversa. E o que eu costumo dizer, eu também gosto de olhar, que nem o Maurício, o lado meio cheio do copo, tá? A reforma, na minha opinião, está longe de ser a reforma ideal que a gente deveria ter no Brasil. Porque, na minha opinião, a gente deveria mudar a matriz tributária do Brasil. Tirar o excesso de tributação sobre o consumo. Mas é a reforma que a gente tem. Então, vamos trabalhar com ela. A reforma poderia, então, ser melhor? Poderia, mas ela vai simplificar muito, ela vai trazer mais previsibilidade, ela vai colocar os contribuintes numa situação de igualdade melhor, vai diminuir, ou melhor, tende a acabar com a guerra fiscal que existe, porque a guerra fiscal hoje é um grande problema que os contribuintes enfrentam. Por mais que às vezes ele se beneficie da guerra fiscal, ela pode ser judicializada depois e vir um problema, que a gente vê muito Estado brigando com outro Estado, com concessão de benefícios muitas vezes ilegais e inconstitucionais, municípios também fazendo isso, com reduções às vezes de alíquotas para atrair contribuinte. Com a reforma isso vai acabar. Isso vai facilitar para o contribuinte, a gente vai ter mais transparência, a gente vai ter um sistema unificado, uma legislação unificada que vai trazer segurança jurídica no final das contas. Isso no nosso cenário, principalmente nosso histórico aí desde a Constituição de 88 com o tributário no Brasil, é muito importante, porque a gente sempre viveu uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. A gente costuma brincar que no direito tributário brasileiro até o passado é incerto. Então, com a reforma tributária, isso tende a diminuir. Então, por mais que entenda que a reforma poderia ser melhor, eu vejo como positiva, ela tem vários aspectos positivos. E o cenário, principalmente pensando no fim do período de transição, é um cenário melhor do que a gente tem hoje, na minha opinião. Muito bom. Diante de tudo que falamos aqui, Maurício, se você tivesse o poder de assinar esse projeto legislativo, você assinaria a reforma tributária? Pode assinar? Pode assinar sim. Ela traz benefícios, ela muda a estrutura necessária, como nós falamos aqui, e ela diminui sonegação. Né? Um dos aspectos super importantes. Então, poderia ser melhor? Sem dúvida, mas pode assinar. Carlos, a reforma tributária pode assinar? Pode assinar, deve assinar e assina direitinho, fazendo a lição de casa, olhando para o compliance, fazendo as contas certas e se planejando com cuidado, com dedicação,
Tenho certeza que a transição não vai ser fácil, ela vai ser longa, mas fazendo a lição de casa e tendo parceiros certos, fazendo a coisa com quem já viu o cenário com bastante profundidade, tenho certeza que vai ser uma forma de passar de forma mais tranquila e por esses muitos longos anos que teremos pela frente. Doutor Caio, a reforma tributária, na sua visão, pode assinar? Com todas as ressalvas que eu já fiz, pode assinar, desde que você tenha também aí uma assessoria especializada te acompanhando, porque as mudanças serão bruscas e você precisa de um assessor especializado do seu lado para que você passe da melhor forma possível por esse período e faça um planejamento tributário aí de operação como um todo bem feito para que você consiga se beneficiar com a reforma. A mudança é inevitável. Risco é você ignorá-la, né? Então, Exato. Muito obrigada pela presença de todos. Todos os apontamentos foram valiosos aqui, inclusive para mim. Obrigada por estarem aqui. Esse foi mais um episódio do Pode Assinar. Curte, compartilha e espere o próximo, que será muito importante para os seus negócios.